Essa é a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu tô sentindo que dessa vez vai dar certo. Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com a ideia de gravar alguns devocionais aqui pro YouTube já faz um tempo, mas eu tenho procrastinado. Então, por isso que esse primeiro vídeo vai ser justamente sobre a procrastinação. Porque a mensagem ela precisa ser primeiro para mim do que para vocês. E sobre isso, sobre a procrastinação, eu não consegui achar uma história ainda na Bíblia que fale justamente sobre a procrastinação. Mas eu consegui encaixar o motivo da minha procrastinação numa história da Bíblia. Eu descobri que muitas vezes a gente procrastina por conta do medo. A gente tem medo de falhar, medo do que as pessoas vão achar, a gente tem medo de nos frustrarmos com certas atividades e muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer, o que a gente precisa por conta do medo. E existem 2 tipos de medo. O medo paralisador, que é aquele medo que você se depara com ele, fica sem reação, às vezes dá um passo para trás e não vai adiante. E o medo impulsionador, que é um medo que você olha, você vê como um desafio, na verdade. Você não vê como um medo. E sobre isso, é sobre esses tipos de medo que eu queria conversar e que eu achei uma história da Bíblia que pelo menos se encaixa no contexto que eu estou vivendo agora na minha vida. A primeira passagem, ela está em Números capítulo 27, versículo 18, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Só dando um contexto geral aqui, para quem esqueceu, para quem não sabe, o povo de Israel estava no deserto, sendo guiado por Moisés. Só que Moisés já estava velho, então Deus precisava de um novo líder para o povo de Israel. Então, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, você vai colocar Josué como seu sucessor e vai mostrar diante do povo inteiro que ele vai ser meu sucessor. E Moisés fez isso. Quando você imagina, pelo menos eu imagino, que se Deus chegasse para mim e falasse: Milena, você vai fazer isso por mim e acabou. Eu provavelmente me sentiria confiante, provavelmente. Pela lógica, você se sentiria confiante. Por quê? Deus está me pedindo. O que pode dar errado se Deus está mandando eu fazer? Só que a gente vê no capítulo 1 de Josué que talvez ele não tivesse se sentindo assim, com confiança. Geralmente, Deus fala pra gente palavras que a gente precisa ouvir, palavras que nós estamos carecendo naquele momento. E no capítulo 1 de Josué, Deus já começa falando para ele não ter medo. E Josué capítulo 1, versículos 5 até o 9, que eu quero ler com vocês, é a segunda passagem. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É versículo 5, tá, gente? Vamos lá, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser muito forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que te andares. E agora no versículo 9 fala assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu fico imaginando que Deus teve um motivo de falar isso para Josué. Provavelmente Josué estava com medo de falhar, e por isso que Deus falou essas palavras para ele. Mas a questão aqui eu vejo 2 situações. Eu vejo, primeiro, não uma falta de confiança da parte de Josué em Deus, mas talvez, a palavra certa não é a falta de autoestima também, mas talvez um sentimento de incapacidade. Talvez ele
ele tivesse se sentido no momento como se ele não fosse tão capaz quanto Moisés, a ponto de Deus ter que falar para ele que eles vão ter o mesmo tipo de relacionamento, né? Que eles vão ter o mesmo tipo de relacionamento e que as coisas vão dar certo se ele seguir os passos de Moisés, né? Que era não se desviar nem para a direita nem para a esquerda da lei que Deus deu a Moisés. E a primeira questão que eu enxerguei foi esse sentimento talvez de inferioridade da parte de Josué, posso estar errada, mas o que eu enxergo é isso. E aplicando para a nossa vida, às vezes a gente olha as pessoas na internet, no próprio YouTube, no Instagram, e a gente às vezes vê uma pessoa produzindo conteúdo, ou então vê uma pessoa fazendo algo que você também sabe fazer, e a gente fica se comparando com essa pessoa, achando que talvez a gente é menor do que ela. A gente fica vendo recortes da vida das pessoas no Instagram e a gente fica se comparando com elas, achando que a vida delas é mais perfeita que a nossa, ou então se a gente estivesse no lugar deles, a gente estaria fazendo melhor. Mas aqui a gente percebe que Josué ele escuta no final da história, né? A gente percebe que as palavras de Deus são suficientes para Josué e que ele escuta a Deus e que ele realmente vai à frente no processo que Deus colocou ele. A segunda situação que eu vejo aqui é o medo que Josué sentiu, mesmo com Deus mandando ele. E aplicando isso para mim e para a sua vida, muitas vezes a gente tem medo de coisas que Deus pede para a gente. E como cristã, eu sei que o meu maior pedido de Deus, a minha maior ordem de Deus para mim, é ir e pregar. E quantas vezes a gente tem medo de ir e pregar o evangelho de Deus àquela pessoa que salvou a gente, que deu literalmente a vida por nós, e a gente tem medo de fazer o que ele pede, fazer o que ele manda. E esse medo não pode ser um medo paralisador. É claro que o medo paralisador, que é aquele que você se depara com ele, se paralisa, não consegue avançar no seu caminho, muitas vezes ele é um medo saudável, muitas vezes ele é um medo que a gente deve sentir. Mas quando se trata de uma coisa espiritual que Deus necessariamente pediu para mim ou para você, a gente não é que a gente não tem o direito de ter o medo paralisador, a gente tem, mas não é o melhor medo para se sentir no momento. Porque se Josué tivesse sentido o medo paralisador e ele simplesmente tivesse dito não para a missão de Deus, é claro que Deus arranjaria outra pessoa para fazer o que Deus pede, né? Mas será que Josué estaria tendo um livro dele na Bíblia? Será que Josué teria tido a mesma história, que por um acaso é uma história linda, na Bíblia? A gente estaria falando dele nesse momento? Deus, ele não precisa da gente para pregar sobre ele. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você que está lendo, que está assistindo esse vídeo, mas ele quer usar a minha pessoa, ele quer usar você. E se eu e você ficarmos com medo, só que o medo paralisador, o medo que não deixa você fazer as coisas que você tem que fazer no tempo que Deus pede para a gente fazer, talvez a obra dele não acabe no momento que a gente espera que acabe. Talvez eu e você não vejamos Jesus voltar. E eu não sei você, mas eu quero muito. Na verdade, não é nenhuma questão de querer muito. Isso aí já é papo para outro vídeo. Mas a gente precisa que Jesus volte. E para isso a gente precisa parar de sentir o medo paralisador. A gente precisa parar de olhar para as coisas que Deus pede para a gente e se sentir pequeno, se sentir inválido, se sentir com medo. Um medo que simplesmente faz você procrastinar, igual eu procrastinei por 1 ano para gravar um vídeo aqui pro YouTube. Então, a minha oração é que você que está assistindo, ou que você que vai assistir ainda o vídeo, é que você pare de sentir medo com as coisas que Deus tem pedido para você e que você pare de procrastinar com as coisas de Deus. Porque uma coisa que me toca muito é que Jesus não procrastinou para morrer por mim e por você. Ele veio, ele sentiu medo também, é normal sentir medo, mas ele cumpriu
o que ele veio cumprir, que é a missão, que é salvar a mim e a você. Então, que eu e você possamos não sentir o medo, que a gente possa começar a dar passos rumo ao que Deus quer de mim e de você. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.